Boa tarde, gente. Sejam todas muito bem-vindas à live de hoje, a nossa live de segunda-feira, que são episódios que nós falamos sobre alguns efeitos colaterais do tratamento contra o câncer. Então vão chegando, vão se sentindo à vontade. Eu sou Maíra Trevisani, profissional de educação física e mestre em promoção da saúde para você que em algum momento teve diagnóstico de câncer, tá certo? E aqui eu ensino mulheres a passarem pelo tratamento contra o câncer sem medo e diminuindo os efeitos colaterais desse tratamento. Então sejam todas muito bem-vindas, vocês que vão estar aqui na live comigo ao vivo e vocês que vão assistir o replay desta live, que ela vai ficar salva tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Tem muita gente chegando também lá no TikTok, não faço dancinhas nem nada, são conteúdos que não que eu tenho alguma coisa contra dancinhas, não tenho nenhuma coisa contra, mas o nosso conteúdo aqui também é muito rico e também tá lá no TikTok, então tem muita gente chegando lá, então sejam todas muito bem-vindas, tá? A Dalma tá sempre aqui com a gente, seja muito bem-vinda, Dalma. Bom, vocês sabem que fiquem à vontade para colocar aqui as perguntinhas de vocês, inclusive a live de hoje é por conta de uma seguidora querida aí que mandou por direct, né, uma dúvida dela importante, afinal de contas, quarta-feira, até por isso que eu trouxe a live para hoje. Na quarta-feira ela vai ter consulta com um cirurgião, né? Então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é: tive diagnóstico de câncer coloretal, como eu começo a me cuidar? Tá? Então, se você é essa paciente, se em algum momento você teve esse diagnóstico, fica aqui até o final, que é super importante. E se porventura você não teve, é importante também que você aqui esteja, porque é um assunto, gente, imagina, o câncer coloretal é o terceiro câncer que é diagnosticado aqui no Brasil, tá? E ele acomete homens e mulheres, principalmente acima dos 50 anos. Tá? Ele dá alguns sinais antes? Daí eu vou falar aqui algumas dicas para vocês. Mas quando a gente fala em câncer, quando a gente fala nesse tratamento, que ele é um tratamento que muitas vezes é sistêmico, ou seja, ele abrange o nosso corpo como um todo, mesmo que você não tenha tido esse diagnóstico, o que a gente vai falar de alguns cuidados também serve para você, tá? Mesmo que não tenha sido esse o seu diagnóstico. Quando a gente fala em tratamento, o tratamento ele requer alguns cuidados, então ele também serve para qualquer tipo de câncer. Mas hoje em especial a gente vai falar de colo retal, tá? E eu vou explicar o porquê que esses cuidados também envolvem todas as meninas que foram diagnosticadas com câncer de mama, câncer de pulmão, qualquer outro tipo de câncer. Então esse tratamento, aquilo que a gente vai falar aqui hoje, também ajuda a todos. Mas vamos falar da peculiaridade do câncer coloretal, e aí eu já falo pra vocês, se conhece alguém que apresenta algum dos fatores de risco que eu vou dizer aqui agora, já compartilha essa live, não perde tempo, tá? Vamos ajudar as outras pessoas. Ah, mas a pessoa tem esse fator de risco, mas ela não teve diagnóstico. Manda pra ela, tá? Não é porque a gente tem que causar pânico em ninguém, não é esse o propósito, mas o propósito aqui é que a gente possa chegar em maior quantidade de pessoas, e quanto antes um câncer é diagnosticado, gente, por exemplo, o colo retal, quanto antes ele é diagnosticado, as chances de cura dele chega a 90%. Então, não podemos perder tempo, tá bom? Então, vamos lá, tá? Tô dando aqui boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Como eu disse, né, gente, o câncer coloretal é um câncer que ele acomete muitos brasileiros, muitas brasileiras, inclusive as meninas, né, que sofrem já de antemão, só por ser mulher, tem uma questão anatômica aí do nosso corpinho, que muitas vezes a gente sofre com o nosso intestino, isso desde bebê já, né, as meninas, as babies, meninas, tendem a ter mais cólicas que os meninos. Isso por uma questão anatômica, a gente tem um útero que comprime, uma série de questões. Então a gente precisa, né, ficar mais atenta. E as mulheres geralmente são acometidas, os homens também, mas as mulheres após os 50 anos, tá? E aí, tem casos mais precoces? Tem. Eu tenho até um caso da esposa de um colega de trabalho, que por conta de um fator genético, né, o avô dela apresentou um câncer coloretal e ela
esperta, sabendo das questões de fator genético, né? Risco, fatores de risco, que é por isso que eu falei pra vocês, se alguém tiver esse fator de risco, já manda essa live. Ela tinha feito os exames e menos de um ano, porque o que é recomendado, né? Teve alguém com câncer coloretal na família? A cada pelo menos uma vez por ano, você precisa fazer aquele exame de colostomia. Colostomia, oh meu Deus. Oh meu Deus. Esqueci o nome do exame, gente. Que é isso? Colonoscopia, né? Tem a endoscopia que vai pela boca e a colonoscopia que vai pelo ânus, para verificar ali o caminho intestinal, para ver se apresenta algum fator de risco, algum sinal, tá? Então, uma vez por ano, a pessoa fazendo, jovem, menos de 30 anos, já tá aí. Colonoscopia, perfeito, Fê, obrigada. Então, ela deu um start nela, ela falou, não, faz menos de um ano, mas eu quero fazer o exame, eu tô cismada aqui, porque ela já sabe do fator de risco, por isso a informação é tão importante. E vocês acreditam? Bingo, pegou ali um câncer inicial no reto, né? A sorte dela. Jovem, pegou no início, passou por cirurgia, fez tratamento químio neoadjuvante, né, antecedendo a cirurgia, fez a cirurgia e, graças a Deus, hoje ela está ótima, tá? Então, isso não acontece só com ela, acontece com inúmeras pessoas, desde que os exames, colonoscopia, estejam em dia, tá? Principalmente se você tem esse fator de risco genético, tá bom? Quer dizer, alguém da tua família teve um câncer coloretal. Levantamos aí a suspeita. Outra questão que a gente precisa ficar atenta é se porventura a gente apresente alguns sinais de desconfortos, tá? Então, por exemplo, se você fica com prisão de ventre por mais de 3 dias, ou seja, não vai ao banheiro por mais de 3 dias, precisamos investigar. Não é pra ficar desesperada, já tô com câncer, não é isso, tá? Mas precisamos observar, tá bom? Por exemplo, também, se você tem sangramento nas fezes, precisa observar. Não gosto de olhar minhas fezes, preciso olhar, tá, meninas? Preciso olhar. Aqui a gente fala de saúde feminina e a gente precisa olhar. Então, misturou com menstruação, tem que ficar atenta. Não tô menstruando mais, teve sangramento nas fezes, precisa falar com o seu médico, tá bom? E quando a gente tá também, quando a gente apresenta um desconforto abdominal, uma dilatação abdominal, quando sabe, com gases, também a gente precisa falar pro médico, a gente precisa falar para fazer o exame de colonoscopia, tá? E se porventura, né, apresentar no exame de colonoscopia um pólipo, né? O que é um pólipo, né? São lesões benignas, não é câncer, ali na mucosa intestinal, né? Na parede intestinal. E a gente só sabe com o exame, tá? Aí a gente faz tratamento e faz o que a gente vai falar aqui hoje para prevenir. A gente precisa sempre falar de prevenção, tá? Porque aquilo, o câncer não vê idade, não vê cara, não vê sexo, não vê gênero, não vê nada, né? Ele simplesmente aparece. Só que um câncer como o colo retal, por exemplo, ele não aparece na hora do diagnóstico, tá? Nenhum câncer aparece na hora do diagnóstico. Ele tem um prazo, né, de desenvolvimento que os exames não pegam, meninas. Olha que coisa, às vezes os exames não pegam. Ou, como a gente não sabe o fator de risco, a gente não fica atenta, né? E aí, o que acontece? Quando descobre, já tá num estágio que a gente poderia ter prevenido. Então, quais são os fatores de risco, tá? Quais são os fatores de risco? Idade, tá? Então, passou dos 50 anos, precisa fazer colonoscopia, não tem escapatória. Se você teve alguém na família que já teve esse diagnóstico, precisa fazer com mais cedo. Mas caso contrário, qualquer mulher aos 50 anos, a partir dos 50 anos, tem que fazer. Simples assim, tá? Outro fator de risco que a gente precisa cuidar: obesidade. Aumentar o peso corporal, gente. E aí eu tô falando peso corporal, não é peso corporal quando eu estou em treinamento, quando eu estou treinando musculação, por exemplo. É se você é sedentária, se você não pratica nenhuma atividade. E eu vou falar nenhuma atividade, gente, e aí eu falo assim, nenhuma atividade de musculação, por exemplo. Porque a caminhada não vai fazer com que seu músculo cresça a ponto de você perceber o peso na balança,
tá? A musculação, sim. Então, por isso que eu falo, as minhas meninas que treinam comigo, a gente esquece da balança. Eu vou com outros parâmetros. Mas se você não é minha aluna, eu não tenho como te avaliar assim, pense, não, Maíra, eu não faço musculação e eu tô aumentando, eu tô com sobrepeso, a gente vai precisar cuidar disso, tá? Do seu estilo de vida, porque é um fator de risco. Porque quando a gente aumenta o peso, principalmente circunferência abdominal, a cinturinha fica maior, né? A gente tá com gordura ali. E a gordura, menina, olha, tá aí um negócio que o câncer gosta, é gordura, tá? Porque a gordura, ela causa uma inflamação no nosso corpo e o câncer se alimenta daquilo. Então, a gente precisa cuidar dessa questão do aumento de peso por gordura corporal, tá bom? Então, isso é um fator de risco. Ficar paradinha também, né? Se você não é suficientemente ativo, ou seja, você não pratica durante uma semana, né, mais de 300 minutos em movimento, a gente precisa cuidar para melhorar isso. Olha, gente, tudo que eu tô falando, tirando a parte da genética, o resto é modificável. A gente consegue fazer isso, tá bom? Então não precisam ficar desesperados. É só para vocês entenderem. Se, mas eu tenho um outro diagnóstico de câncer e eu tô acima do peso, eu tô paradinha. Gente, isso é fator de risco para um colo retal. E eu não quero que você tenha esse diagnóstico, tá? Então, a ignorância não nos protegerá mais. A partir do momento que você tá ouvindo essa live, você não tá aqui à toa, tá bom? Eu sei que se eu te oferecesse um brigadeiro, a nossa vida seria muito mais feliz juntas. Mas eu não posso te oferecer um brigadeiro. Eu posso te oferecer o quê? Uma vida, tá? Mais saudável, uma vida com qualidade. É isso que eu posso te oferecer. E é isso que eu tô aqui, ensinando vocês que tiveram diagnóstico de câncer a passar por todo esse processo, sem medo. Que eu tô segurando tua mão e tô trazendo conteúdo pra você. E diminuindo os efeitos colaterais através do quê? Do seu comportamento, tá bom? Mas a gente, pra tudo dá seu jeito. Fiquem tranquilas, tá? Outro fator de risco que a gente precisa cuidar é uma dieta, uma alimentação rica, tá? Não fiquem chateadas comigo, as meninas que gostam muito de churrasco. De carne vermelha e carnes processadas. Então, o que são carnes processadas? São presunto, né? Um salame, uma mortadela. Então, isso, pro nosso organismo, se você consumir mais que 2 vezes na semana, é um perigo, tá? Porque a carne demora a digerir. A gente demora pelo menos 3 dias para digerir. Aí imagine se você come carne segunda, terça e quarta, que hora que a gente manda essa carne embora do teu organismo? Vocês entendem? Né? Meu marido, por exemplo, teve câncer, né? Não foi colo retal, foi de testículo. Teve câncer. Adora um churrasco. Adora. O que eu faço? Fico no pé dele. Ô, Thiago, maneira, Thiago, pelo menos uma vez na semana, 2 não dá. Se cuida. Pô, ele tá em remissão? Tá em remissão, já faz 20 anos, né, que ele passou por esse processo. Mas é sempre um risco, tá? Então, é desafiador, sim. Eu já não consumo tanta carne vermelha, eu não gosto tanto, mas quando eu consumo, eu sempre procuro cuidar. Então, fica aí a dica, tá bom? Sem falar de cigarro, sem falar de consumo de álcool. Gente, o álcool no corpo da mulher e o cigarro, gente, não serve, não combina. Ah, Maíra, eu tenho esse hábito. Eu sei que é difícil largar, tá? Tem todo um método pra gente trabalhar isso. Mas entendo, se você já diminuir um pouquinho por dia, já é um benefício pra tua vida, tá? Mas não é pra substituir com outra coisa. Ah, vou substituir com doce pra dar aquela sensação feliz. Você vai aumentar o peso. Então tem que ter um equilíbrio, tá bom? Então, o que eu tô falando pra vocês? Fatores de risco, isso envolve muita gente, envolve muitas pessoas. Por isso que eu falo sempre, compartilha, manda esse conteúdo pra outras pessoas, porque às vezes a gente falando, a pessoa fica com ranço da gente, né? Aí você manda minha live, a pessoa vai pegar ranço de mim, vai pegar ranço de você e tá tudo bem pro teu lado, tá? E a gente ajuda ela sem ela perceber, tá bom? Então, ó, entendermos os fatores de risco? Entendemos. Por que eles são tão importantes? Porque, gente, uma vez diagnosticado com câncer, o risco dobra. A chance da gente, mesmo em remissão, mesmo tendo 20 anos de remissão, a chance dele de voltar é grande. Esse é um dos pavores das meninas que tiveram diagnóstico de câncer. É que ele volte, tá?
Mas é prevenível. A gente pode prevenir que isso aconteça, tá? Isso pode ser. E se aparecer, que a gente detecte logo no começo. Por quê? Porque a gente sabe os fatores de risco, sabe os exames que precisa fazer e precisa ter algo que eu adoro, que é o autoconhecimento. Você conhecer o seu corpo. É o que eu falo para as minhas alunas, tá? Isso é um dos pilares. Não tem para onde correr. Quem é detectora do seu diagnóstico é você mesma. Você tem que saber mais da tua saúde do que o médico, tá? Você é responsável pela tua saúde. O médico cuida da doença. Você cuida da tua saúde. Então, é um pilar que nos sustenta aqui, tá bom? Por isso eu tenho que trazer esse conteúdo para vocês. Combinado, gente? Então, olha só o que acontece. Aqui, geralmente, costuma ter dúvidas. Vocês fiquem à vontade. Vou tomar só uma aguinha. Olha só, como que é o tratamento, né? Porque esqueci o nome dela, perdoa. Essa seguidora que mandou o pedido, né? A dúvida pra mim, por isso que eu trouxe a live pra vocês hoje. Ela falou que ela tava apavorada, né? E é um sentimento muito comum entre as pacientes que são diagnosticadas com câncer, né? Seja o câncer que for, tá? Né? Não tem... fica apavorada. Né? É natural que isso aconteça. Mas à medida que a gente vai tomando posse do diagnóstico, vamos entendendo o que está acontecendo no nosso corpo, à medida que a gente entende quais são os próximos passos, o apavoramento, essa palavra existe, gente? Não sei, vocês me corrijam. O medo, o pavor, ele vai dando espaço para coragem. Vai dando espaço para atitudes na direção daquilo que você mais quer. Que é, você, já que tem que passar, vamos passar. Mas vamos diminuir o medo e vamos evitar efeitos colaterais. Tá certo? Então, isso tudo, essa sensação de pavor é muito natural. Só que para que ela saia, não adianta querer arrancar. Esquece, não existe isso. Existe o quê? O que eu substituo? Porque o nosso cérebro, gente, é a mesma coisa que você fala pra mim, Maíra, vou perder 10 quilos. Não vai perder nada, amor, porque tudo que a gente perde, a gente acha, tá? O nosso cérebro não processa perdas, né? Pode reparar isso. Não processa perdas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente usa neurolinguística, a gente fala, eu vou eliminar 10 quilos, eu vou trocar o pavor pelo conhecimento, que isso vai me trazer coragem, vai me trazer atitude, tá? Então a gente tem que transformar, não é retirar, não arrancar nada que não sai, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? Teve o diagnóstico de colo retal? Qual que é o primeiro passo? O que eu faço agora? Tô apavorada, o que eu tenho que fazer agora? Primeiro passo é você fazer ali lição de casa, uma listinha das suas dúvidas pro seu médico. Todas elas, as mais banais, aquilo que você acha que ele vai ficar até com vergonha de perguntar, tá? Faça uma listinha e tire as suas dúvidas. Eu sei, tá? Como tem inúmeros profissionais da minha área que são incríveis, também tem inúmeros que não são incríveis, né? E como eu sei também, tem médicos sensacionais, como tem médicos que não são sensacionais. Eu já tive alunas aqui, até seguidoras, que falaram pra mim, Maíra, meu médico não gosta que eu faça perguntas. Eu sei que existe, tá? Mas saiba que é seu direito. Você tem o direito de ser bem informada, tá? Então, tirando as suas dúvidas, vem o próximo passo. O que eu posso fazer? Com relação ao tratamento que o médico vai prescrever, desde que você confie nesse médico, é importante que você confie nele, você vai seguir o tratamento que ele vai te prescrever. Seja quimioterapia neoadjuvante, seja cirurgia depois da quimioterapia adjuvante, seja depois no final a radioterapia, é importante que você cumpra isso. Mas para que você cumpra isso, algo precisa ser tratado com muito carinho, e é para isso que eu tô aqui, é com muita dedicação, tá? Que é a sua saúde. A única ferramenta que você tem capaz de falar para você, olha, eu sim combato câncer, não é o médico, não é a equipe de saúde, não sou eu,
é você mesma através da sua saúde. Aí você pode falar assim pra mim, Maíra, como que é a minha saúde se a minha saúde permitiu que o câncer se instalasse? Pois bem, tá? O câncer, quando ele visita, ele traz inúmeros desafios. Só que ele não traz uma causa única, tá? Ele traz causas multifatoriais, multicausais, ou seja, eu não tenho um motivo. Ah, minha mãe teve câncer, eu tive. Não, não é isso, tá? Ele é danado mesmo. Ele traz ali uma bagagem de 1000 coisas, de 1000 possibilidades. Quando a gente não consegue detectar uma, é até bom, porque a gente não trabalha com algo que também é um outro pilar muito forte para mim, com as minhas alunas, que é eu não dou margem para culpa. Não é, porque eu fumei, eu terei câncer. Não, tem um monte de gente que fuma e não tem câncer. Calma, tá? Não tô falando da apologia ao câncer, ao cigarro, não, eu nem fumo, mas vocês entendam isso que eu tô falando. Mas uma coisa é que o câncer ele é categórico, os estudos mostram isso, e quando a gente fala de saúde, que é sim a sua arma mais poderosa contra o câncer, todos, é unânime. Aqui no Brasil, no American Society, que cuida do câncer, na Suíça, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, somos unânimes em dizer que a maior ferramenta que você tem para a promoção da tua própria saúde é o seu comportamento, tá? E comportamento, menina, eu sei que é danado da gente cuidar. Comportamento é um negócio que as pessoas têm bloqueios para transformar. E também é um outro pilar que eu já falo para as minhas alunas. Eu logo de cara já falo. A síndrome da Gabriela não habita entre nós, tá? Não sei se vocês conhecem a síndrome da Gabriela, eu vou contar aqui para vocês. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós somos impermanentes. A vida é impermanente. Não adianta você querer acordar amanhã igual você acordou hoje, gente, porque isso não existe. Se você tá ainda nessa mentalidade, amor, acredite em mim, pelo teu bem, tá? Não é pelo meu bem, não. Pelo teu bem. Não se iluda. Se você quer ter esse controle, que tudo tem que ser igual como era antes, se permita a beleza da mudança, a beleza da transformação. Se permita, mesmo com diagnóstico de doença, uma doença grave, como é o câncer, independente do estadiamento do tumor, ou seja, se ele é mais agressivo ou não, é uma doença grave, tá? Mas quando eu te falo que o seu comportamento, que ele é mutável à medida que a tua vontade é direcionada para isso, porque não adianta eu falar, gente. E quem dera, se o que eu falo... Olha, gente, se eu somar todas as pessoas que me escutam, que só... Tem um vídeo meu rodando no TikTok que só lá tem mais de 154 mil visualizações. Se dessas 150... Imagine se só o que eu falei lá transformasse 154 mil vidas. Só de eu falar. Não seria incrível? Ah, seria. Seria maravilhoso. Mas não é a verdade, né? Então não adianta só eu falar. É um start. Você vai dormir com a minha carinha na tua memória, tá? Quando você fizer o contrário daquilo que eu vou te dizer aqui. Mas é o teu comportamento, é a tua atitude que transforma. E quando eu digo isso, gente, sabe quanto representa? Por exemplo, de chance da volta desse tumor aparecer no teu corpo? Olha, reduz em até mais ou menos 70%. Tem casos que há 80%, 90% de chance de uma recidiva de tumor. Né? Reduz. Por que reduz? Porque a ferramenta que você pode pegar é o seu comportamento. E ele é transformador. Porque o câncer gosta de mesmice. Ele gosta que você fique igual como você era antes. Porque ali ele se instalou desse jeito. Só que é o seu comportamento que vai falar pra ele: não, queridão, aqui você não vai ficar não. Aqui não tem condição pra você ficar. Através do quê? Quando a gente fala de comportamento, são inúmeros os pilares. Eu vou falar de um hoje, tá? E eu vou falar de um hoje com uma atenção muito especial, que eu gosto de falar isso,
Não, eu não sou nutricionista. Eu vou falar de alimentação, mas eu não sou nutricionista, tá? Eu não tenho habilidade, eu não tenho habilitação para prescrever uma dieta exatamente personalizada, mas a minha formação me permite que eu te oriente na alimentação, tá bom? Então, assim, as minhas amigas nutricionistas não fiquem chateadas comigo, mas eu posso falar sobre a questão da alimentação, posso direcionar, tá? E se você quiser, não, Maíra, eu preciso de uma dieta assim rigorosa, então vamos procurar não qualquer nutricionista. Teve diagnóstico de câncer, você precisa de uma profissional especializada no teu caso, que é uma nutricionista oncológica, tá bom? Então, dito tudo isso, o que a gente precisa entender? Como eu devo me alimentar? Presta atenção, gente, olha que simbólico isso, né? Então, câncer coloretal, ele tá no final do processo digestivo, tá? Ele tá ali onde sai aquilo que não foi importante para o nosso organismo, né? Então, ele tá na região onde tudo foi absorvido, tudo que precisou passar por ali foi tratado e precisa ser eliminado os excessos, tá? Então, a gente precisa evacuar, simples assim. É um processo natural da vida. Só que, para que eu cuide desse processo final da evacuação, eu preciso tratar o processo inicial, que inicia onde? Pela nossa boca. Tudo aquilo que a gente ingere, e esse é um dos pilares, claro que eu vou dar uma diquinha bônus no final, mas um dos pilares é o cuidado com aquilo que a gente ingere, né? Então pensa comigo, é importante que a gente entenda. O intestino, quando ele tem o intestino todo, tá? Até o ânus, até o final, né? Toda aquela dobrinha que vai indo, aí passa pelo reto ânus e ele tem a evacuação. Ali, gente, a gente considera como o nosso segundo cérebro. Pasmem vocês ou não. Eu tô providenciando, meninas, só um parênteses. Eu tô providenciando um negocinho pra trazer bem didático pra vocês. Vocês vão ver só, coisa bem legal. Mas enquanto a gente não tem, vamos ao poder da imaginação. O nosso intestino, né? Imagina, ele vai a um caminho, né? É como se fosse um labirinto, vamos chamar de labirinto. Muito organizado, né? Que ele é um caninho que vai fazendo as curvaturas até chegar no reto e no ânus para fazer a evacuação. Ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê, gente? Lá a gente tem a flora intestinal. Lá é que a gente manda as informações, por exemplo, da nossa melatonina, nosso sono. Olha só que interessante. Quando a gente por exemplo, as pessoas que apresentam insônia, né? Por exemplo, a quimioterapia traz a insônia muitas vezes, né? Pode perceber que ela tá junto com a insônia, tá? Você pode vir apresentar ou uma diarreia importante ou uma constipação, né? Que é você ficar mais que 3 dias sem evacuar. Isso significa o quê? O teu cérebro, segundo, não está conseguindo mandar informação suficiente pro teu cérebro, primeiro, liberar hormônios para você dormir e ter todo o refazimento de um sono reparador. E isso sabe o que causa? Uma desregulação na nossa necessidade de comer, ou seja, a nossa fome, e a nossa saciedade, ou seja, aquilo que eu falo, já não preciso comer mais. Há uma descompensação. E ao descompensar, eu tenho mais fome e menos saciedade. E aí eu faço o quê? Eu engordo. Porque eu começo a comer em horários desregulados, tô com insônia, levanto, vou me alimentar, tô com insônia, vou fazer outra coisa, eu acabo comendo alguma coisa. E a escolha geralmente é feita por alimentos mais calóricos, para suprir algumas necessidades que a gente tá sentindo ali no momento. Então o intestino, eu tô dando um ponto, gente. O intestino, ele é um órgão que a gente precisa tratar com mais carinho, com mais cuidado. E tudo começa onde? Por aquilo que a gente ingere, pela nossa boca, tá? E quando a gente tem um câncer instalado nessa região, o câncer faz o papel do câncer, que ele vai querer sobreviver ali. Para ele sobreviver, ele vai atrapalhar a vida do intestino. Ou seja, o intestino não vai funcionar como funcionaria se o câncer não estivesse ali, tá? Lembrando que o câncer de intestino, ele apresenta sintomas. Eu falei isso para vocês no início.
tá? E esses sintomas, eles levam pelo menos, desde dos sintomas que a gente precisa averiguar até o diagnóstico, pelo menos 10 anos. Ele não aparece assim. E nesses 10 anos, se eu tenho um comportamento de uma alimentação que não favorece o meu trato intestinal, as chances de eu desenvolver esse câncer são muito grandes. E lembra, mesmo que você não tenha tido esse diagnóstico, você tenha tido outro, tá? A gente precisa se cuidar, eu, você, todo mundo. Então é importante que você saiba disso. Ah, Maíra, tá bom, já entendi, que coisa, vai querer mandar na minha comida já. Mais ou menos. Não vou mandar, mas vou sugerir. Então, o que a gente sugere? Primeira coisa. Lembra que eu falei que o câncer, quando a gente tá com sobrepeso, com peso acima do importante pra gente, a gente tem um processo inflamatório e o câncer gosta disso? Então, não adianta, não vem falar pra mim não que você engorda do vento, tá? Não vem falar isso pra mim. Você não engorda porque o vento soprou. A gente engorda, gente, porque a gente come o que não deve. Tá? Umas engordam com alface a mais? Sim, mas aí tem uma pré-história aí, uma questão, um fator de história de criança, já era uma criança mais gordinha, tá? Com todo respeito por falar gordinha, tá? Com muito carinho. Era uma criança que já apresentava um sobrepeso, então quando ela na fase adulta, ela come um alface, ela engorda, tá? Isso é muito comum. Aí tem outras que podem comer mais e não engordam. Isso aí é um fator que E aí a gente tem que estudar a questão da infância da pessoa, tá bom? Mas o fato é, eu preciso diminuir essa gordura corporal. Se a pessoa, né, tive diagnóstico de câncer de colo retal, preciso diminuir gordura corporal. E não é só colo retal, tá? Qualquer tipo de câncer. Mas hoje estamos falando desse tipo de câncer. Tem que diminuir gordura corporal. Como eu faço isso? Eliminando alguns hábitos ou transformando alguns hábitos. Então, por exemplo, gorduras animais, a gente precisa reduzir. Lembra que eu falei da carne vermelha? A carne vermelha, ela tem muita gordura. Ah, Maíra, eu vou comer um patinho que é mais magro. Uma vez na semana, né? É permitido para nós ali, né, a proteína animal, pelo menos no máximo umas 2 vezes por semana, se for carne vermelha. Opte por carnes mais saudáveis, como peixes, frangos, carnes brancas, né? Então, diminuir essa ingestão. Melhorar a nossa alimentação para que ela seja rica em fibras. Maíra, onde eu encontro as fibras? Né? As fibras você vai encontrar nas frutas, nas verduras, né? Você vai encontrar também nos grãos, nos tubérculos, quer dizer, batata, cenoura, deixa eu ver o que mais, rabanete, beterraba. Então, isso você vai começando a se alimentar. Gente, não é difícil. Cozinha ali, eu vou começar a mostrar isso pra vocês. Eu faço uma panela de legumes ao vapor, né? Tem uma sustentaçãozinha assim de ferro que a gente põe dentro da panela, que o legume ele é cozido ao vapor, ou seja, ele não perde os seus nutrientes. E eu faço saladinha com azeite e sal, fica uma delícia pra gente se alimentar. Eu sou chata pra comer verde, por exemplo. Verde eu tenho dificuldade, mas eu preciso, tá? Então eu faço, por exemplo, um arroz com brócolis. Pico o brócolis e cozinho já direto no arroz, tá? Uma couve. Então, olha quantas opções, né? Comer um feijão, aquelas que podem comer grão de bico, tudo isso é rico em fibra. Por que as fibras são importantes, gente? Porque elas aceleram o nosso trato intestinal. Então, se a gente tá com prisão de ventre, ela ajuda a soltar, tá? Ela trabalha ali, ela é importante para isso. Ela absorve também os sais biliares. O que são os sais biliares? Quando a gente consome muita gordura, quando a gente está numa ingesta ali muito calórica, que a gente fala, né? O nosso fígado começa a liberar uma substância chamada bile, tá? Ele libera essa substância e a vesícula, ela armazena. Para então liberar para o intestino para fazer ali, como se fosse um detergente, fazer toda a limpeza da gordura no intestino. Vamos falar assim de grosso modo.
Só que quando a gente libera muito essa substância, machuca a parede do intestino. Então imagina que o intestino é um caninho, ele tem parede em todo o seu diâmetro. A bile vai passando ali, vai levando a gordura e vai machucando. Lembra que eu falei leva 10 anos para o câncer ser diagnosticado? E não é por causa do exame, é porque ele leva esse tempo para se desenvolver? O que acontece? Imagina 10 anos a bile passando em alta escala, machucando o seu intestino. Então, como a gente faz isso? A gente melhora a ingestão de fibras para que proteja, né? Ela tira esses sais que machucam e melhora o nosso trato intestinal. Ela também, as fibras, gente, elas são amigas. Elas também ajudam quando elas se fermentam ali dentro do nosso intestino, com as bactérias que a gente tem no intestino bonitinho, da flora intestinal, ela libera algumas substâncias que diminuem o pH do intestino. Isso faz com que a gente mande uma informação para dentro do tumor. Fala assim, queridão, aqui não dá para você ficar não, porque o tumor gosta de um pH mais alto, tá? Que é como que eu vou falar isso? Como se fosse uma acidose, pH da água, sabe assim? É a pH do intestino. Ele gosta. Então, quando a gente come as fibras, a gente está protegendo todo o nosso ambiente do trato intestinal, e isso vai fazer, gente, vai fazer com que o nosso intestino funcione melhor e melhor. A gente ajuda o tratamento, se já estivermos em tratamento contra esse câncer, a combater esse tumor de uma maneira mais eficaz. Olha que incrível, tá nas nossas mãos. Quanto custa 1 quilo de batata? Quanto custa 1 quilo de cenoura? Né? Não é mais barato que 1 quilo de carne vermelha, meninas? Precisa da proteína? Precisa. Já falamos sobre isso e eu sempre vou ressaltar. Mas não precisa ser uma carne vermelha. Vai economizar e ainda vai se tratar. Tá? Pense nisso. Qual a quantidade boa pra você? Pelo menos, mulheres, tá? Homens é outra quantidade. Mulheres, pelo menos 28 gramas por dia. Não é muita coisa, meninas. É uma saladinha ali que a gente faz cozida, que delícia. Ou de outro jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, pensem nisso. É muito importante que a gente faça essa ingestão. E eu quero falar uma coisa aqui que às vezes não é fácil, mas é um hábito, tá? E eu pratico isso na minha vida, por quê? Porque eu tenho intolerância. Então, meu intestino sofre, tá? Não sei se vocês têm esse diagnóstico, além do diagnóstico de câncer, mas as pessoas que têm doença celíaca, o que é a doença celíaca? É quando a gente tem ali uma inflamação importante nas paredes do intestino, que não é câncer, mas pode vir a se tornar tá? Provocada por uma substância que tem no trigo, que é o glúten, tá? Eu, Maíra, não posso comer glúten, tá? Nada que tenha glúten. Então, tudo que vem da farinha de trigo, mesmo as integrais, machucam o meu intestino. Então, eu preciso prevenir, eu tenho que evitar. Então, se você já está com diagnóstico, você também precisa evitar esta substância. Por quê? Quando tem uma inflamação ali provocada, o câncer gosta dela. Lembra que eu falei? E detalhe, né? O trigo, ele agride as nossas paredes do intestino, tá? Ele agride e ele manda uma informação para o nosso cérebro, vocês não vão acreditar, fazendo o quê? Manda uma informação, uma necessidade muito forte da gente ingerir doce. E o danado do doce faz o que com o nosso corpício? Aumenta a gordura. Então, olha só, uma coisa leva a outra. É difícil ficar sem o glúten para um caramba. Os alimentos são mais caros sem glúten, tirando o macarrão, o pão é caríssimo, um monte de coisa é cara. Mas você pode substituir por uma farinha de tapioca, você pode substituir por uma farinha de arroz, você pode fazer alguma substituição com linhaça. Eu, por exemplo, vou empanar uma receita que meu pai, já falecido, fazia, italiano, né? Fazia croquete de patate. Não sei se vocês conhecem o que é isso. É um bolinho de batata, de massa de batata com carne moída dentro. É o nome do negócio. Só que ele fazia frito, né? Meu pai era danado, tanto que morreu infartado. Eu empano na linhaça e eu asso. Então, assim, eu não empano na farinha, tá? Então, dicas pra vocês. Então, o que eu quero que você entenda?
teve esse diagnóstico, ou teve alguém na família que teve, ou já apresenta algum desconforto de constipação, diarreia, tem pólipo, tem desconforto abdominal. Gente, a alimentação, pensa, é por onde inicia o processo do intestino, é a boca, né? Não é difícil você ingerir alimentações ricas em fibra, né? Consumir frutas, pelo menos de 3 a 5 frutas por dia. Não é difícil você ingerir essas verduras, elas são mais baratas que muitos alimentos, né? Você faz cozidinho ali, de preferência no vapor, é um alimento super saudável para você, para seus filhos, para seus netos, para seu marido, para sua esposa, para quem você quiser, tá? Então, pensa que é um processo de comportamento, né? Não é fácil eliminar a farinha de trigo das nossas vidas, com toda a herança europeia que a gente traz, é muito difícil, tá? Mas sabe um recurso muito bom, caso você venha a ingerir, caso aquela vontade seja muito difícil? Água. A água, que é um fator muito importante que a gente fale também, ajuda muito no trato intestinal. E se você tá num processo, teve uma ingestão ali além do que deveria, ingira mais água. Mais água. Ele ajuda muito nesse processo de evacuação, porque quando a gente tá com câncer coloretal, tudo que a gente não quer é que as fezes fiquem paradas ali no canal, porque gera mais inflamação, né? Então se a gente ficar, por exemplo, 2, 3 dias sem evacuar, é um problema, né? A gente precisa ir ao hospital, fazer uma lavagem, tá? Então, pro seu tratamento, né, de modo geral, quanto mais você favorecer a sua saúde, melhor serão seus desfechos clínicos, melhor você vai passar por tudo isso, o medo diminui e os efeitos colaterais também. Então, a partir daí, a partir do teu comportamento, que é o que você tem controle, gente, porque o que o câncer faz com a gente? Fala sério, eu vejo isso com as minhas alunas. Elas ficam apavoradas porque o câncer, ele entra e o descontrole também. O controle sobre a vida, né, a vida parece que some, quando na verdade não é esse recado que o câncer tá te dando. O câncer tá te dando assim, olha só, modifique alguns aspectos da tua vida que eu não vou ficar mais aqui. Significa que todo mundo vai ter a cura 100%? Não. Eu não posso prometer a cura, nem o médico pode, tá? Tem chances de cura, isso sim. Mas uma coisa eu garanto a vocês, vocês passarão por esse processo de uma maneira que o aprendizado também virá. E você não precisa ser doente porque você tá com esse diagnóstico. Se assim você não quiser ser, tá? Se esse é o motivo que você tá aqui nessa live hoje, se esse é o motivo que norteia a tua vida após esse diagnóstico, de continuar existindo, de continuar evoluindo, de continuar sendo a mulher que você sempre sonhou ser, ou despertou em você uma valorização pela vida, porque o câncer foi lá e mostrou pra você, olha só, você não tem controle nem sobre o teu tempo. Se você enxergou o que tá na entrelinha de que, peraí, se eu assumir controle da minha vida, o jogo vira pro meu lado. Se eu começar a dar valor àquilo que tem valor, eu não perco mais tempo com bobagem. Se eu começar a cuidar do meu comportamento, eu tenho sim controle sobre mim mesma, sobre a minha saúde, o jogo vira. É fácil? Não, não é. É pra qualquer uma? Não, não é. Mas eu também não falo pra qualquer uma. Eu não tenho qualquer aluna, eu não tenho qualquer seguidora. Eu tenho aquelas mulheres que são mães, que são avós, que são tias, que são irmãs, que querem, que sonham, que ainda nem casaram, não tiveram nem filho, mas que querem desbravar o mundo e que não vai ser o câncer que vai parar, tá? Então, é com essa mulher que eu quero falar. E se você tá mais debilitadinha e essa força ainda não chegou até você, mas você tá aqui comigo, segura na minha mão que eu te levanto. Não tenha dúvida disso, tá bom? Então, o plus que eu quero falar pra vocês, além da alimentação, não tenho como deixar de falar isso pra vocês, porque eu vi isso nas minhas alunas lindas, maravilhosas, é exercícios de musculação. Exercícios de musculação que contraiam o músculo, que você faça força, ajuda na sua constipação intestinal. Meninas, um dia eu conto pra vocês como eu ralei pra chegar nesse resultado.
Quando eu entendi o processo, eu falei, mas eu não abro mão de uma musculação para ser o ninguém. Para ser o ninguém. Eu tinha uma aluna, né? Tinha uma aluna porque ela chegou no estágio de Alzheimer que a gente não consegue mais colaborar. Mas ela teve câncer de colo de útero, tá? Então a gente entrou no processo com ela nessa fase. Ela já tinha 80 anos. Não, minto. 80? 80 anos, tá? E a gente começou um trabalho com ela e ali, logo depois ela foi diagnosticada com Alzheimer. Eu fiquei com ela até os 90, então bastante tempo. A gente não tá mais junta faz um ano mais ou menos. Uma querida. A gente começou com um processo que no primeiro momento, você imagina uma idosa de 80 anos que nunca treinou na vida, com câncer de colo de útero e início de Alzheimer. Eu falei, meu Deus do céu, como eu vou tratar essa mulher, né? É um desafio. E ali, gente, foi a minha maior riqueza. Porque eu falei, eu não posso abrir mão da musculação pra essa mulher. E eu atendi ela na casa dela, tá? Não é com um aparelho de musculação, tudo acontecendo, não. É raiz. É eu e ela ali, força do corpo. E é o que a gente muito faz também com as alunas online. E eu comecei com ela, né? Com exercícios ali. Só que ela esquecia, né? Ela tava no princípio de Alzheimer. Só que olha como é o delicado você personalizar, né? Ela era professora de música, de piano. E eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa que grava a música, mesmo com Alzheimer, ela não esquece as notas. A música tá lá dentro do cérebro dela. É muito lindo de ver. E aí, e é isso que eu falo, né? Não é o exercício pelo exercício, mas é o porquê que eu faço exercício e qual é a motivação que eu tenho para me movimentar. Eu precisava fazer musculação com ela. Eu precisava fazer aquele intestino funcionar. Eu precisava que ela se recuperasse. Sabe como que eu fazia com ela? Eu não contava por número. A gente fazia aula pelas notas musicais. Eu colocava uma caixinha de música para ela, de uma ópera, de uma música clássica essas que a gente tá acostumado a ouvir. E como que eu descobri isso? Porque quando eu coloquei a música, ela não fez o som da música, ela falou as notas da música pra mim. Eu falei, danadinha, vou pegar você por aí. Então, conforme eu me movimentava com ela, a gente ia fazendo o processo, a contagem com ela era nas notas musicais, era nas escalas musicais. Então, quando ela se movimentava, por exemplo, sentar e levantar, que eu peço para que você faça isso, principalmente esse movimento, que contrai e que relaxa. Eu não falava para ela, vamos sentar e levantar. Nilza, o nome dela é Nilza. Ela falava assim, agora é a hora de tocar o piano? Eu falei, agora é a hora de sentar e levantar do piano. Então, mesmo sem um piano ali, material, ela, com as notas musicais, ela sentava e levantava. Então, a gente fez isso durante 10 anos da nossa vida juntas. E o que eu ganhei com ela? Eu ganhei que esta mulher começasse, mesmo com uma artrose lascada no joelho, com esse recuperação de câncer de colo de útero, que tinha chance de recidiva de tumor, 10 anos em remissão. Além de todo o outro processo, né? Além do corpo dela, além de tudo junto. Ganhamos também um atraso no Alzheimer significativo. E por que eu tô falando do Alzheimer para vocês? Porque muitas vezes a cabeça, né, a quimioterapia, ela deixa a gente mais esquecida. Eu falo a gente porque eu me sinto muito empática com vocês, tá, gente? Então, assim, a cabeça fica confusa, fica com falta de memória. E olha só, não quer dizer que você tem Alzheimer, não. Quer dizer que isso é natural do próprio tratamento, mas que tem reversão. Então, a gente conseguiu segurar aí por 10 anos todo um processo degenerativo. E a musculação foi o meu carro-chefe. Por quê? Porque ela tinha autonomia, ela tinha uma evacuação perfeita, ela ia ao banheiro todo santo dia, ela ingeria água, porque para cantar música a gente precisa hidratar a garganta, né? Ela conseguia fazer as alimentações corretas, porque a gente orientava bem ela. Então, e a musculação fazia com que ela não perdesse qualidade de vida. Então, todos os efeitos deletérios que numa pessoa mais jovem já acontecem, numa idosa de 80 anos acontecem de uma forma muito mais acelerada. Só que a gente tem como retardar isso. Hoje ela está em remissão total,
teve, né, um agravamento do Alzheimer, porém continua maravilhosa e saudável, apesar disso. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, assim, é uma grande possibilidade, mas depende de você. Então, hoje eu quero que, além de você pensar nas suas alimentações, se tiver dificuldade, Maíra, o que eu faço? Como que eu faço isso, faço aquilo? Manda pra mim, gente, eu respondo vocês sem problema nenhum, sempre que possível. Mas eu quero que você entenda o seguinte: sentar e levantar é um exercício que você precisa praticar. Isso vai ajudar tanto no seu fortalecimento, quanto também no seu trato intestinal. E se tiver com a bolsinha de colostomia, que é um outro assunto que a gente pode trazer aqui pra vocês, fique tranquila. Tem meios de você continuar usando a bolsinha de colostomia, fazer o movimento sem que você tenha nenhum prejuízo ou se sinta desconfortável, tá? Então, com muito cuidado, bem presinha no corpo, com uma roupa confortável, você consegue sentar e levantar. Parece uma bobagem, mas é disso que a gente precisa. Que é o mínimo que transforma. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Tô vendo aqui que vocês estão quietinhas, não mandaram dúvidas. Deixa eu ver, não mandaram. Se tiver dúvidas, mandem por direct. Quero falar pra vocês, gente, quarta-feira passada eu não consegui fazer a live porque por motivos de ir ao médico e ter que tomar ferro. Mas tô ótima. Quarta-feira a gente tem live, tá? Às 18 horas também, que eu quero ficar mais pertinho de vocês, com mais conteúdos que eu espero que agregue pra vocês. Quero que vocês comentem aqui se vocês tiverem esse diagnóstico, se mesmo assim vocês vão praticar, fazer essa troca de hábitos aí de alimentação e depois me conta os resultados, tá? É muito importante que eu tenha esse feedback de vocês pra saber que eu tô na direção certa, né? Que eu tô aqui ensinando vocês o meu propósito, que é ajudá-las a passar pelo processo do tratamento contra o câncer sem medo e diminuindo os efeitos colaterais. Combinado, meninas? Beijo grande, sucesso no tratamento. Estamos aqui juntas, contem comigo e a gente se vê quarta-feira. Combinado? E todos os dias conteúdos gratuitos pra vocês. E pra quem tá chegando agora, a live vai ficar salva, pega a live depois, tá bom? E compartilha com quem vocês acharem que precisa. Beijo grande, fiquem com Deus. Ótima segunda-feira. Como eu disse, sucesso no tratamento. Estamos juntas aí. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Quanto mais vocês se empoderarem do diagnóstico, se empoderarem do tratamento de vocês, melhores serão os desfechos clínicos, melhores serão todos os resultados, e quanto mais conhecimento eu tenho, os medos são tratados de uma maneira que eles não atrapalhem esse processo. E os efeitos colaterais, muitas vezes, eles podem ser prevenidos ou diminuídos, atenuados, à medida que você usa esse primeiro pilar. Existem outros, mas o primeiro pilar é o conhecimento, é o que eu prezo aqui. Então, todo o embasamento científico e prático eu trago para vocês aqui do que há de melhor aí na ciência.